Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Olha, tem uma coisa que preocupa muito a gente, viu? Eu, pelo menos, fico preocupado. Você imagine você dizer a alguém que uma estrada que ele está seguindo tem um grande perigo, mas o cara não presta nem atenção, não dá atenção a você, não acredita em você. Isso é uma coisa muito ruim, um sinal muito ruim. Isso hoje acontece em nossa sociedade, infelizmente. É muito bom quando as pessoas são politizadas. E eu quero explicar a você sobre a questão da politizada e o politiqueiro. Politizado é aquele que observa, pesa, mede, calcula e observa o político pela sua qualidade técnica. Isso é ser alguém politizado. Ou seja, você observa, você acompanha, você vota, você acompanha. Se o cara está trabalhando direitinho, se ele disse que ia ser um vereador, que é, no caso, um legislador, ou um deputado estadual, federal, ou senador, é um legislador também. Você vai observar as leis conforme aquilo que é o seu ponto de vista, ou então aquilo que você defende, ou a bandeira que você defende, e você vai observar se ele realmente, quando foi na época da eleição que se disse defensor da sua causa, ou das causas que você acredita ser as mais justas, agora está fazendo do jeito que disse que ia fazer. Ou se está fazendo o contrário, isso é ser alguém politizado. Politizado é alguém que observa o desenvolvimento técnico daquele que foi eleito como seu candidato e não apenas uma aparência, seja ela, ou não apenas alguém por uma classe social. Isso é ser alguém politizado. Politiqueiro é aquele que puxa só para o lado que mais lhe convém, mesmo que não tenha futuro nenhum. O que a gente vê muito hoje, infelizmente, mas também vemos um Brasil ficando um pouco mais politizado. Isso é uma coisa boa para o bom andamento de qualquer sociedade. Por que nos Estados Unidos é muito mais difícil se firmar um politiqueiro, um político ou uma ideologia que possa ser contrária ao pensamento do povo americano? Por que é mais difícil se firmar? Porque o povo é politizado. Ou seja, as pessoas prestam atenção e sabem muito bem no contexto da sociedade qual é a finalidade da sua vida, do seu existir. Então é preciso a gente saber também que defender cegamente uma ideologia que muitas vezes é contra a própria vida está sendo um tiro no pé. Defender uma ideologia em que você percebe nas linhas e entrelinhas, porque não há mais segredo, né? Não é nas entrelinhas, mas nas próprias linhas, que aponta para a destruição da própria sociedade a partir da família, e alguém continua cegamente seguindo ou defendendo uma ideologia que aponta para esse lado, é alguém apenas politiqueiro e não está fazendo a observação devida para, através da politização de sua vida e do seu entendimento e do conceito que você deve ter, a melhoria da sociedade, apontando para a melhoria da sociedade. Então, o que nós queremos e precisamos é de pessoas mais e mais politizadas, observando, não porque meu pai votava. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma pessoa da minha família que o pai acompanhava um certo partido, que eu não vou dizer nem o nome aqui, né? Mas é um partido que não é o PT, pode ter certeza. Então, acompanhava aquele partido e tinha, assim, uma devoção por aquele partido, aquela coisa, assim, não, porque meu pai, meu avô, seguiu e tal. E eu me lembro que um prefeito que foi eleito de outro partido, que não era aquele que o cara era muito adepto, foi eleito,
E essa pessoa ficou com uma certa enfermidade, ficou doente e tal, depois, consequentemente, por uma necessidade e por falta de dinheiro também da família, por uma necessidade, foi preciso recorrer a esse político que tinha sido eleito, que não era daquele partido que ele tanto defendia. E essa pessoa foi prontamente assistida pelos recursos públicos, não foi recurso pessoal, não. Recursos públicos, e porque essa pessoa tinha uma necessidade realmente grande de um tratamento de saúde. E pelos próprios órgãos públicos foi tratado com muito esmero e tal. Mas a pessoa pela qual ela, a autoridade pela qual ela recebeu esses benefícios da própria saúde pública, portanto, do dinheiro público, não era da pessoa pessoal, da própria pessoa, mesmo assim, quando foi numa eleição futura, essa pessoa votou contra essa autoridade que tinha feito de tudo para ele receber os benefícios e tal. Eu sei que é um direito da pessoa, votar em quem quiser. Agora, se o homem ou a mulher, ou o eleitor, aquele que está na ponta pagando a conta, independente do seu lado, amigo, não se abstai, não. Se você está do lado direito, você está pagando. Se você está do lado esquerdo, você está pagando. Se você está no centro, você está pagando. Então, do lado que você tiver, você está sustentando toda a cadeia que está lá para riba. Toda a cadeia que está lá para cima, viu? Cima é uma palavra bem portuguesa. Riba é uma palavra já espanhola, né? Pois é. Aí aportuguesaram e muita gente fala lá em riba e alguém diz assim, tá falando errado. Não tá falando errado, não. Ele só não tá falando um português que é muito utilizado aqui no Brasil. Aqui a gente fala mais lá em cima, né? Pois é. Então, veja bem. Você tá pagando. Nós estamos pagando. Cobrar de uma autoridade seriedade, cobrar de uma autoridade um investimento necessário daquilo que nós já estamos pagando, não é ser bonzinho com ninguém e nem ser apaixonado por ninguém, mas apenas defender aquilo que vai gerar realmente a sustentação da sociedade. Porque quando os recursos públicos são aplicados, essa sociedade vai existir, ela vai subsistir em si mesma, porque dinheiro é muito dinheiro que é arrecadado. O que acontece? Só fechando o nosso assunto. O que mais está prejudicando, não é o que mais, mas uma das coisas que está prejudicando a sociedade hoje é essa guerra nojenta que foi colocada entre as classes, colocando o negro contra o branco contra o negro, o hétero contra o hétero contra aquele que tem opção diferente, a mulher contra o homem e tal, como que se a sociedade pudesse viver isoladamente, uma classe viver isoladamente da outra. Não pode, não tem como. Eu dependo das mulheres, as mulheres dependem de mim, eu dependo do açougueiro, o açougueiro depende do dono do gado, o dono do mercado depende do trabalho, e assim por diante. É uma guerra nojenta, ideológica, para a própria destruição da sociedade. Inclusive, a guerra fomentado pela esquerda, não é pela direita, pela esquerda. Inclusive, fomentando aí uma guerra entre patrão e empregado. E eu tenho dito aqui no meu programa, como é que tem empregado sem ter patrão? E como é que tem patrão sem ter empregado? Você não seria empregado se não tivesse um patrão. Tem condição de alguém ter um emprego se não tiver alguém que trabalhe e lute, se esforce, abra uma empresa, uma indústria para ele ser empregado? Agora, é claro que o empregado tem que ser respeitado. O patrão também tem que ser respeitado. Então, cada um respeita cada um e segue em frente, porque é assim que a sociedade se equilibra. Porque todo mundo precisa de todo mundo. O que nós vemos hoje é essa guerra nojenta do politicamente correto. Você já viu isso? Você não pode mais brincar com ninguém, você não pode dizer uma brincadeira, nem que seja, quando você diz uma brincadeira, imediatamente você tem que estar dizendo, eu tô brincando, e se ajoelhar nos pés da pessoa, porque senão ele te coloca na justiça e te arranca até o fígado. Desse jeito, te arranca tudo. Você está dizendo algo que não está ferindo ninguém, apenas por uma liberdade que você tem com aquela pessoa, mas é um risco muito grande, por causa desse politicamente correto nojento que se criou hoje.
E você vê que é tão nojento, esse politicamente correto, tão nojento, tão politiqueiro, tão ideológico, imundo, que hoje está aí o Brasil queimando 10 vezes ou 100 vezes, não sei quantas vezes mais do que queimava no governo anterior. E, no entanto, não tem um artista de nome nem de renome se levantando contra e cantando musiquinha, Deus salve a Amazônia, nhenhenhenhenhenhen. Por quê? Porque o interesse é outro, completamente outro. Completamente outro. Onde é que está a guerra contra o Silvio Almeida? Um cabra, se for provado o que ele fez, é um cabra sem vergonha, que bulinou naquilo que não foi chamado, que mexeu nas outras pessoas, tá certo que foi demitido, mas cadê as mulheres? Cadê se levantando contra? Você não vê nada, não vê nada. Por quê? Porque ele é do esquema. Então o que não pode é isso, ter lado. A defesa não pode ter lado, a defesa tem que ser justa. Eu preciso defender aquilo que é justo. Uma justiça justa é uma justiça que não olha a cara, nem capa e nem partido. Esses tempos para trás, uma pessoa mandou uma participação no meu programa, já de cara condenando alguém que depois foi provado que não tinha nem culpa. Você imagina, de cara, logo foi chamando logo de um apelido pejorativo. Porque assim, o ideológico, aquele que é apenas um lacrador, aquele que segue apenas sendo politiqueiro, o erro, ele passa, o erro, realmente o erro, o roubo, a comprovação de roubo. Olha o tanto de gente que está aí defendendo Zé Disseu. Um ladrão sem futuro daquele, provado e comprovado por vários tribunais que ele roubou, organizou e foi muito o povo brasileiro. No entanto, quem é partidário a ele está lá defendendo, todo doido que ele se candidata para votar logo. Então é por isso, é assim que uma sociedade se desmancha, quando criam facções nela mesma para destruir a própria sociedade, dizendo que o certo é errado e o errado é o certo. E eu torço muito para que geremos um equilíbrio. O erro tem que ser combatido independente de que lado é. Ele tem que ser combatido baseado numa lei, que só é lei se for justa. Se não for justa, não é lei. A lei só pode ser justa se punir os dois lados, ou todos os lados, todas as caras, tudo. Você se lembra que, agora, já para encerrar, você se lembra quando aconteceu aquele trágico e triste episódio com Marielle Franco lá no Rio de Janeiro? Como jogaram para uma pessoa, um político do Brasil, tentando destruí-lo, e fizeram de tudo, com Rede Globo inclusa, com imprensa batendo de noite, fizeram de tudo, mesmo sem ter certeza, um negócio seríssimo, uma acusação seríssima, mas fizeram muitas acusações, muitas ilações, chamando de miliciano e outras coisas mais. Agora que foi comprovadamente o contrário, você não ouve nem na imprensa, é praticamente calado. Tá certo que agora teve aí o julgamento, tá tendo o julgamento, mas sinceramente ficaram 5 anos moendo. Por quê? Porque havia um interesse de uma destruição de alguém, tinha um interesse de destruir alguém. Esses mesmos destruidores são aqueles que passam a mão por cima de alguém comprovadamente ladrão. Comprovadamente, não é eu que estou dizendo, são os tribunais que dizem, são as provas que mostram. Então a nossa sociedade, para equilibrar-se em si mesma, precisa o homem e a mulher ser politizado e não politiqueiro nojento, que aprova um ladrão e quer condenar um cidadão, porque ladrão não é cidadão não, viu? Ladrão não é cidadão não. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.